Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Ela escondeu a gravidez e desapareceu. O CEO ficou chocado ao ver as crianças novamente depois de 7 anos. 7 anos atrás, Camille Martel era uma das funcionárias mais talentosas da empresa de Lauren Duval, o carismático CEO de uma grande empresa de marketing. Ela tinha tudo a seu favor: uma carreira promissora, um salário generoso e um futuro brilhante. Camille Martel sempre foi vista como uma estrela em ascensão na Duval & Co. Ao ingressar na empresa, ela rapidamente chamou a atenção de Lauren Duval, um renomado empresário do setor de marketing. Ela possuía uma rara capacidade de entender a dinâmica do mercado e captar as necessidades dos clientes antes mesmo que eles as expressassem. Sua perspicácia estratégica e trabalho duro a levaram aos escalões mais altos da empresa, e ela parecia ter tudo: projetos ambiciosos, avanço inabalável na carreira e perspectivas cada vez maiores para sua carreira. Ela se estabeleceu em Paris, onde a cidade do sucesso estava ao seu alcance. Todos os sinais de uma vida bem-sucedida estavam lá: um apartamento chique, um círculo social vibrante e uma reputação de profissional rigoroso e brilhante. Camille sabia que sua carreira seria marcada por sucessos retumbantes. Tudo parecia planejado para ela, até o momento em que conhecer Lauren Duval abalaria o fio da sua existência. Mas no fundo, longe dos olhos de todos, um segredo profundamente enterrado crescia dentro dela. Camille estava grávida. E ela não estava apenas grávida, mas também carregava os filhos de Lauren, seu chefe. As primeiras semanas foram de confusão e ansiedade. Camille não quis admitir imediatamente o que estava acontecendo. No início, havia sinais. Nausea persistent. Fadiga incomum. Ela atribuiu esses sintomas à pressão do trabalho, ao cansaço acumulado e à intensidade de seus projetos profissionais. Mas quando o teste de gravidez deu positivo, a realidade a atingiu duramente. Ela não conseguia acreditar. Não naquela época. Não com a carreira brilhante que havia construído, e menos ainda com Lauren, seu chefe, que agora era parte integrante de sua vida, mas também uma ameaça considerável ao seu futuro. A situação era ainda mais complexa porque o relacionamento que eles tiveram, embora breve, foi intenso. Tudo começou com um encontro inesperado, uma noite após um seminário de negócios, onde a atração entre eles era palpável. O calor do olhar, o abraço silencioso de suas mãos durante as trocas profissionais, a ignição imediata entre seus corpos quando estavam sozinhos. A paixão se intensificou ao longo das semanas, mas o caso deles, embora tórrido, não estava isento de perigos. Lauren, um homem poderoso, tinha expectativas não declaradas, e Camille sabia muito bem que uma gravidez complicaria ainda mais um relacionamento já sujeito a questões de poder. A gravidez em si foi um presente precioso. Mas, como mulher em uma posição profissional tão alta, era um fardo. Se isso fosse descoberto, não seria apenas uma questão de sua carreira, mas do impacto imediato e destrutivo na carreira de Lauren. O escândalo de um caso secreto entre um chefe e uma funcionária, somado a uma gravidez, seria catastrófico para a imagem da empresa, mas também para ele, que nunca havia revelado publicamente sua vida privada. A situação era complicada não apenas pela gravidez, mas também pelo relacionamento secreto, que se intensificava apesar das diferenças de status e riscos profissionais. O caso deles, embora breve, foi intenso, apaixonado, mas também destrutivo. Os momentos que passei com Lauren foram ao mesmo tempo emocionantes e devastadores. Eles se perderam na intensidade de suas trocas intelectuais, suas conversas indo além dos negócios, flertando com assuntos mais pessoais, mais íntimos. Mas também era um mundo de aparências e fingimentos. Camille sabia que não podia se deixar levar por essa paixão, que era um fogo que logo se apagaria. Lauren, um homem de poder e controle, não permitia que seus funcionários, mesmo aqueles com quem ele compartilhava uma atração, ocupassem um lugar igual ao seu. Ela frequentemente sentia a pressão de suas expectativas não ditas, sua visão de mundo implacável, onde ambição e conquista estavam no centro de tudo. Essa relação secreta, embora elétrica, era marcada por coisas não ditas, tensões e mal-entendidos. Com o passar dos meses, Camille percebeu que sua situação estava se tornando cada vez mais difícil de administrar. Sua barriga, que começava a crescer, não conseguia mais ficar invisível. A gravidez não foi apenas um evento físico,
Mas um golpe final em uma vida que ela trabalhou tanto para construir. Ela não estava apenas grávida, mas também estava presa em uma situação em que o equilíbrio entre sua vida profissional e pessoal não podia mais ser mantido. Camille sabia que se isso fosse descoberto, poderia destruir não apenas sua carreira, mas também a de Lauren. Ela havia escolhido fugir. Certa manhã, sem aviso, ela desapareceu. Na manhã em que ela decidiu partir, era como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Ela acordou cedo, silenciosamente, arrumou suas coisas e fez uma última verificação em seu apartamento. O silêncio era pesado. Ela sabia que tudo iria mudar, que não havia como voltar atrás. Ela deixou um breve bilhete no balcão, mas nem tentou justificar sua saída. Ela deixou a cidade antes do amanhecer, cortando todos os laços, apagando todos os laços com sua vida anterior. Telefone, e-mail, contatos comerciais, tudo foi bloqueado ou excluído. Ela não queria nenhuma distração, nenhum arrependimento. Era a única solução para se proteger e também para proteger os filhos que ela carregava no ventre. Ela embarcou em um trem rumo ao sul, para uma pequena cidade costeira, onde esperava poder se esconder, escapar do escrutínio e do julgamento. Lá ela pôde recuperar o fôlego e encarar a verdade. Ela sabia que precisava estar preparada para enfrentar a solidão, mas também para dar um novo significado à sua vida. Ela não teria escolha a não ser começar tudo de novo, mas desta vez, sem os sonhos destruídos de uma carreira promissora. Ela deixou a cidade, cortou todos os contatos e se estabeleceu em uma cidade pequena e remota. Lá, fora da vista, ela deu à luz gêmeos. 2 filhos que ela criou sozinha, longe dos holofotes, enquanto carregava esse pesado fardo de segredos. Os meses seguintes foram marcados por uma mistura de isolamento e momentos de simples felicidade. Camille, embora isolada do mundo exterior, dedicou-se inteiramente aos seus gêmeos. Thomas e Sarah cresceram em uma pequena casa perto do mar, longe da agitação da vida na cidade. Com cada sorriso de seus filhos, ela sentia imensa gratidão, mas também uma profunda culpa. Ela lhes dera uma vida simples, mas, ao mesmo tempo, sabia que essas crianças carregavam dentro delas o segredo de um passado que ela tentará apagar. Ela estava lentamente se acostumando à nova realidade, mas um pesado fardo de segredos permanecia. Um dia ela teria que encarar a verdade, não apenas por si mesma, mas também por seus filhos. Mas naquele dia, ela ainda preferiu evitá-lo, saboreando os momentos de amor com seus filhos, mas permanecendo longe das lembranças dolorosas de sua vida passada. 7 anos depois. A gala anual da Duval e Co sempre foi o destaque do ano. Foi uma noite brilhante, onde a nata dos negócios e da política se reuniu em uma atmosfera de prestígio e sucesso. Lauren Duval, o homem que construiu seu império do nada, estava no palco, uma presença imponente, uma figura central que capturava a atenção de todos os convidados. Ele agora era um empresário ainda mais poderoso, respeitado internacionalmente. Suas realizações, sua visão estratégica e sua capacidade de se cercar dos melhores talentos fizeram dele uma lenda em sua área. Naquela noite, porém, ele não se sentia tão sereno como de costume. Ele tinha a sensação de que havia algo no ar, uma tensão que ele não conseguia identificar. Não tinha nada a ver com os discursos que ele estava prestes a fazer, ou com os grandes projetos que ele estava prestes a anunciar. Não, esse sentimento veio de outro lugar. Ele se sentiu nervoso, uma emoção que não sentia há anos, uma espécie de premonição que se insinuava em sua pele. Quando ele terminou seu discurso, pronto para sair do palco e continuar as conversas nos bastidores, um movimento nas sombras da sala chamou sua atenção. Ele viu uma figura no fundo da sala, uma figura familiar, mesmo que parecesse borrada na penumbra do lugar. A iluminação fraca e a música de fundo pareciam distorcer a cena, mas seus olhos imediatamente se fixaram na forma que emergiu da multidão. Essa silhueta, embora um pouco alterada pelo tempo, parecia-lhe terrivelmente familiar. Suas pernas ficaram imóveis, seus olhos se arregalaram e seu coração saltou no peito. Camilla. Era ela. Camilla Martel. Ele a reconheceu instantaneamente, apesar do tempo que já havia passado. Havia algo em sua postura, em seu olhar, mesmo que seus traços fossem mais marcados, fosse pelos anos, fosse pela vida que levava longe dos holofotes. A jovem enérgica e promissora que ele conheceu não estava mais lá. Mas algo irredutível permaneceu. Ele a encarou, as lembranças inundando sua mente com uma clareza impressionante.
A maciez da pele dela, as conversas inebriantes tarde da noite, os momentos de suspense quando tudo parecia possível entre eles. Mas ele não teve tempo para entreter esses pensamentos, porque o que o impressionou ainda mais do que a presença dela foi a aparição de duas crianças, um menino e uma menina, parados em silêncio ao seu lado. Eles estavam ali, impecavelmente vestidos, mas seus rostos revelavam uma timidez palpável. O menino, com seus olhos curiosos, sua camisa azul clara e suas calças de lona, ainda parecia um pouco perdido naquela sala cheia de pessoas. A menina usava um vestido simples, mas elegante, e seus cabelos cacheados caíam suavemente sobre seus ombros. Ambos eram incrivelmente bonitos, mas o que mais impressionou Lauren foi a idade. 7 anos. Já fazia 7 anos que ele não tinha notícias de Camille, e essas crianças, essas gêmeas, tinham a mesma silhueta frágil e delicada, uma imagem que lentamente tomava forma em sua memória como uma revelação. Um deles, um menino, se separou um pouco da mãe e avançou em direção a Lauren, como se conhecesse seu papel, mas havia também algo quase solene em seu comportamento. Ele entregou a Lauren um pequeno envelope branco, o olhar da criança ao mesmo tempo curioso e sério, como se não tivesse muita certeza do que estava acontecendo, mas soubesse que continha uma mensagem. Lauren pegou o envelope com a mão trêmula e um arrepio percorreu sua espinha. Seu coração batia forte, mas ele não tinha coragem de desviar o olhar de Camille, que permanecia imóvel, com os olhos fixos nos dele. Sem dizer uma palavra, ela pareceu concordar silenciosamente, com um leve aceno de cabeça em direção aos filhos, que estavam ali, calmamente, ao fundo. O menino parecia esperar que Lauren agisse, sem pressão, mas também com a calma de uma criança que sabe que o que faz tem um peso maior do que qualquer coisa que ela possa entender. Lauren abriu lentamente o envelope. O som de papel amassado em seus dedos ecoou em seus ouvidos, um som que de repente pareceu alto demais no silêncio pesado da sala. Dentro, um bilhete simples, cuidadosamente dobrado. Ele o desdobrou com um gesto trêmulo, suas mãos incapazes de se firmar. O momento parecia tão irreal. A mensagem era curta, quase cruel em sua simplicidade. Eles são seus. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele ficou ali por um momento, com os olhos fixos naquelas poucas palavras, como se esperasse que algo, qualquer coisa, acontecesse e desse sentido a essa revelação repentina. Mas nada aconteceu. Apenas o peso do momento, esmagador e irrevogável. Lentamente, ele voltou seu olhar para as crianças. O menino, ainda calmo, sustentou seu olhar com uma intensidade desconcertante. Os olhos dela eram tão parecidos com os dele que ele poderia tê-los confundido com seus próprios, se não soubesse que nunca os tinha visto antes. E a menina, ao seu lado, olhava para Lauren com olhos cheios de curiosidade, mas também de uma sabedoria estranha para uma criança da sua idade. Havia algo em seu sorriso, algo terrivelmente familiar. Aquele sorriso que o lembrava do de Camille, uma expressão que ele tinha visto tantas vezes ao mesmo tempo que achou que tinha esquecido. Lembranças do caso deles passaram pela sua mente. O calor dos seus braços, a suavidade das suas carícias, a intensidade dos momentos que passaram juntos e aquela paixão avassaladora que compartilhavam. Mas agora tudo parecia tão distante, como se pertencesse a outra vida, outro mundo. Camille. Ele sussurrou, quase em voz baixa, as palavras queimando seus lábios. O que isto significa? Sua voz estava rouca e quebrada. Seu coração batia em um ritmo frenético, cada batida ecoando em seu peito. Ele não conseguia acreditar no que tinha acabado de ler. Como foi possível que tudo isso tivesse acontecido sem que ele tivesse a menor ideia? As crianças, o seu próprio. Camille, ainda calma, mas visivelmente afetada, respirou fundo. Os anos passados nas sombras, o silêncio que ela havia escolhido manter, agora pareciam pesar muito sobre ela. Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para confessar um segredo pesado demais, antes de responder, com a voz mais frágil do que ele imaginaria. Desapareci porque sabia que nossa história estava fadada ao fracasso. Eu estava grávida, Lauren. Suas palavras eram simples, mas cada sílaba atingia Lauren como uma martelada. E eu estava com medo de que você não quisesse essas crianças. Então, assumi a responsabilidade e fui embora. Escondi minha gravidez de todos, inclusive de você. Não queria que você se envolvesse nisso. Lauren fechou os olhos por um momento, tentando processar o que ela acabará de dizer.
Ele se sentia esgotado, preso em um turbilhão de emoções conflitantes. Ele nunca imaginou isso. Ele nunca pensou que ela guardaria tal segredo dele. Durante anos, ele se perguntou por que Camille havia desaparecido tão repentinamente, por que ela não havia dado nenhuma notícia, por que ela o havia deixado sem uma explicação. Ele nunca havia considerado essa possibilidade, que o segredo que ela carregava dentro de si era muito maior do que ele poderia imaginar. As palavras de Camille ecoaram no ar, carregadas de significado, como um eco sinistro. Lauren virou-se lentamente para as crianças, buscando respostas em seus olhos inocentes, mas também na maneira como elas o olhavam. O olhar do menino, forte e penetrante, parecia entender muito mais do que uma criança de sua idade deveria saber. E a menina parecia quase calma, como se já soubesse de tudo o que estava acontecendo, como se, naquele preciso momento, ela fosse muito mais sábia do que sua pouca idade sugeria. Lauren sentiu-se engolfado no mar de confusão, afogando-se sob o peso da verdade. O seu próprio. Ele os havia perdido sem nem saber que existiam, e agora eles estavam diante dele, silenciosos e distantes. Tempo perdido, oportunidades perdidas, tudo isso se apertava ao redor dele como um torno. Camille olhou para ele por um momento antes de continuar, com a voz mais firme agora, como se finalmente tivesse encontrado forças para dizer o que não conseguiu dizer durante todos esses anos. Você tem razão, continuou Camille. Eu nunca te dei escolha. Mas hoje, não consigo mais guardar segredo. Eles precisam saber quem você é. Uma semana se passou desde que se conheceram na gala, mas para Lauren, cada dia parecia uma eternidade. Sua mente estava a mil, tentando entender o que tinha acabado de aprender, tentando integrar esse elemento novo e avassalador em sua vida. As crianças, seus filhos, estavam lá, vivos, crescendo, e ele os deixou nas sombras, sem nunca saber que existiam. Mas essa revelação não se limitou a um simples choque emocional. Havia uma urgência agora, uma urgência em preencher um vazio, em consertar o que havia sido quebrado sem que ele sequer percebesse. Lauren não era mais o mesmo homem que era antes deste encontro. Seus pensamentos eram assombrados por Thomas e Sarah, crianças que ele nunca teve a chance de conhecer, mas que agora ocupavam um lugar central em sua vida. Um sentimento de culpa, de impotência, mas também um desejo profundo de restabelecer esse vínculo que ele nunca teve tempo de construir, começou a dominá-lo. Ele percebeu que aquela história não era apenas a dele e de Camille, mas também a de dois seres inocentes, duas crianças que tinham direito à paternidade, a uma presença que ele não tinha podido lhes oferecer até então. Uma semana depois, ele convidou Camille e as crianças para sua casa. Ele sabia que não seria fácil, que a situação seria tensa, mas não tinha outra escolha. Seu coração batia forte, uma mistura de excitação e apreensão. Ele havia se preparado para esse momento, embora cada fibra do seu ser o instasse a hesitar e a recuar. Mas ele não podia mais fugir. Ele tinha que seguir em frente. Quando Camille e os gêmeos cruzaram a soleira de sua casa, Lauren sentiu uma mistura de emoções invadi-lo. A sala parecia maior, mais vazia, apesar do riso das crianças ecoando no ar. Os gêmeos estavam presentes em sua vida, e ainda assim tudo parecia irreal. Thomas, com seu olhar curioso e ousadia, correu para explorar cada canto da casa, como se sempre soubesse que um dia faria parte dela. Sarah, por sua vez, permaneceu mais discreta, ficando perto da mãe, observando tudo com uma gentileza silenciosa, uma profundidade que o perturbava. Ele não sabia por quê, mas já sentia um vínculo se formando entre eles. Um vínculo que ele não havia tentado estabelecer, mas que, mesmo assim, estava inexoravelmente se formando. As primeiras horas foram cheias de constrangimento. Lauren não sabia como interagir com eles, como lidar com essa nova situação, mas sabia que precisava agir rápido. Camille, por sua vez, observava tudo em silêncio, como se esperasse por aquele momento há anos, mas também como se temesse o que aconteceria. Ele observou as crianças brincando. Thomas era um menino alegre e inteligente, que parecia estar sempre tentando entender, resolver enigmas invisíveis, enquanto Sarah, mais calma, se contentava em olhar livros e brinquedos de uma forma quase mística. Ele se viu amando-os instantaneamente, aquele sentimento de paternidade surgindo de repente, mas profundamente. Não era um amor imposto, mas um reconhecimento silencioso da presença deles, uma aceitação do que era. Quando todos estavam sentados ao redor da mesa, o silêncio era pesado. Camille,
embora presente, parecia distante, perdida em seus pensamentos. Lauren, apesar do desejo de fazer perguntas, de entender, sabia que tinha que proceder com cautela. Ele não era mais o mesmo homem que havia sido chefe de Camille e esperava que o relacionamento deles pudesse evoluir, que as feridas do passado pudessem ser curadas, lenta mas seguramente. Por fim, foi Camille quem quebrou o silêncio. Ela respirou fundo e, com certa vulnerabilidade na voz, disse: "Sabe, Lauren, eu nunca parei de pensar em você. Cada decisão que tomei, cada movimento que fiz tudo pensando em você. Mas eu não podia te forçar a fazer parte dessa história. Vivíamos em um mundo complexo demais, perigoso demais para qualquer um de nós." Ela parou por um momento, procurando as palavras certas. Lauren olhou para ela com uma nova intensidade, tentando entender tudo o que ela carregava dentro de si. Ele sabia que ela estava sozinha, assim como ele. Mas isso não justificava de forma alguma a distância que ela havia imposto. Seus olhos endureceram um pouco, e um toque de reprovação surgiu em seu olhar. "Você era meu chefe, Lauren", ela disse finalmente, como se isso justificasse tudo. "E nós éramos duas almas perdidas em um mundo grande demais para nós." As palavras atingiram Lauren como um soco. "Você acha que eu teria rejeitado meus filhos?" ele perguntou, seu tom revelando uma pitada de dor. "Você me deixou sem respostas por anos, sem nem me dar a chance de fazer parte de tudo isso. Como pôde acreditar que eu não iria querer saber?" Camille olhou para baixo, suas mãos agarrando sua taça de vinho com uma força quase invisível. "Eu estava com medo. Com medo de que você rejeitasse o que viesse de nós, com medo de que isso te destruísse. Eu não sabia como lidar com isso. Então, fui embora." Lauren olhou para ela por um momento. O que ela disse era compreensível até certo ponto, mas ele não conseguia deixar de sentir a amargura do tempo perdido, das oportunidades perdidas. Essas crianças poderiam ter crescido ao lado dele, mas ele não foi capaz de lhes oferecer nada. Ele então se virou para Camille, seus olhos buscando entendê-la, mas também entender a si mesmo naquela situação. "Eu nunca soube como isso ia acabar", ele disse lentamente. "Eu não imaginava que você guardaria isso para si por tanto tempo. Mas essas crianças, não posso ignorar a existência delas." Seus olhos pousaram em Thomas e Sarah, que estavam brincando por perto. "Estou aqui agora", ele continuou com sinceridade palpável. "Para eles. E para você." O silêncio se estendeu pela sala, pesado e elétrico. Camille olhou para as crianças, depois para Lauren, como se tentasse ler em seus olhos as promessas que ele acabará de fazer. Ela não respondeu imediatamente. Talvez ela precisasse de tempo para aceitar essa nova realidade, essa nova dinâmica que eles teriam que criar juntos. Mas Lauren sabia de uma coisa: ele não podia mais voltar. Ele tinha filhos para criar e laços para construir. E, mais do que tudo, ele teve a chance de reconstruir algo com Camille, mesmo que isso levasse tempo. Eles estavam lá, juntos, enfrentando uma nova vida. Ele só tinha que lutar por ela. Com o tempo, Lauren e Camille encontraram um novo equilíbrio. Eles não eram mais amantes secretos, nem meros colegas que se cruzaram em um turbilhão de ambições. Eles agora eram pais, unidos por um passado complexo e uma história de sofrimento, mas também pelo profundo amor que tinham pelos filhos. A dinâmica do relacionamento deles havia mudado, mas isso não significava que era mais simples. Foi um caminho de reajustamento, compreensão mútua e reconciliação com o passado. Lauren, o chefe de um negócio próspero, tomou decisões radicais. Ele havia desistido de algumas de suas responsabilidades profissionais para dedicar mais tempo aos filhos. Uma mudança que, para ele, foi difícil e libertadora. Durante anos, ele mediu seu valor por seus sucessos profissionais, por sua empresa dominante no mercado, mas percebeu que havia negligenciado o que realmente importava. Os gêmeos, Thomas e Sarah, eram a peça que faltava em sua vida. Eles eram seus filhos, e apesar dos anos perdidos, ele agora se sentia pronto para amá-los e acompanhá-los em todas as etapas de seu desenvolvimento. Ele os levou ao parque, observou-os brincar e crescer e ficou maravilhado com sua curiosidade insaciável. Thomas, com sua mente perspicaz e perguntas incessantes, queria entender o mundo ao seu redor, muitas vezes desafiando seu pai com enigmas e jogos de lógica. Sarah, mais sonhadora,
Fazia perguntas profundas sobre a vida, o sentido das coisas, buscando respostas em seus livros ou nas paisagens que passavam ao seu redor. Lauren se viu respondendo, às vezes de forma estranha, mas com uma sinceridade que ele nunca pensou que seria capaz de reunir antes. Esses momentos, simples mas profundos, o lembravam da importância da paciência e da presença. O que ele tanto havia negligenciado, ele agora entendia. Para Camille, esse período também foi um renascimento. Ela encontrou uma sensação de paz interior, não apenas ao ver seus filhos prosperarem em um lar que agora estava cheio de amor, mas também ao saber que havia tomado a decisão certa, mesmo que fosse difícil admitir isso na época. Ela percorreu um caminho solitário durante anos, mas agora não estava mais sozinha. Lauren estava lá, presente, pronto para recuperar o tempo perdido. Mas ela sabia que o relacionamento deles, embora diferente, tinha uma base sólida. Eles não eram mais prisioneiros de seus segredos. Pelo contrário, eles agora estavam unidos por um futuro comum. Ela sempre temeu esse momento, o dia em que tudo finalmente seria revelado, mas percebeu que não havia maior liberdade do que viver na verdade. Os segredos, as coisas não ditas, eram um peso muito pesado para suportar, mas agora que eram compartilhados, eles podiam seguir em frente juntos. Camille não precisava mais temer o que espreitava nas sombras. Ela escolheu enfrentar tudo, até mesmo as dificuldades da reconciliação, e encontrou em Lauren um parceiro, um aliado, nessa jornada. Os dias passaram, às vezes tranquilos, às vezes cheios de pequenos desafios. Houve noites em família, onde todos compartilhavam seus pensamentos, seus sonhos, suas frustrações. Camille até começou a trabalhar meio período, para dar algum sentido à sua própria vida fora da maternidade, mas sempre na sombra protetora dessa nova estrutura familiar que estavam formando. Lauren a apoiou nessa jornada, ciente de que a reconciliação também envolvia reconstruir a independência de cada pessoa. Ambos tinham coisas para colocar em dia, sonhos e ambições para nutrir, mas agora eles estavam cuidando disso juntos. As discussos mudaram. No passado, elas giravam em torno de dúvidas, medos, arrependimentos. Mas hoje, eles estavam frequentemente focados nas crianças, no futuro, no que queriam passar para esses dois seres em plena floração. Eles se viram, sem querer, planejando férias, momentos em família que nunca tiveram tempo de compartilhar. Esses gestos diários, essas pequenas vitórias, construíram lentamente um amor renovado, um amor mais maduro, mais refletido. Os segredos foram finalmente revelados. Lauren, que sempre foi um homem no controle de todos os aspectos de sua vida, descobriu uma verdade maior que a dos negócios. A da família, do perdão e do tempo, que ele não conseguiu compreender. Camille, por sua vez, falou por seus filhos, por seu futuro, e este foi o início de uma nova etapa para ela, uma etapa em que ela finalmente poderia se sentir completa. Mas o que ainda os esperava era o futuro. Eles sabiam que não seria sem desafios. O passado, embora resolvido, deixou cicatrizes invisíveis. Camille não tinha certeza se conseguiria apagar completamente os anos de silêncio, e Lauren sabia que teria que ganhar a confiança dos filhos, pouco a pouco. Mas, mais importante, o futuro se abriu diante deles, não como uma promessa de perfeição, mas como uma nova chance de crescerem juntos. As oportunidades estavam lá, para todos os três, talvez até mais. Lauren não estava mais sozinho sonhando com um futuro brilhante, agora ele sonhava em construí-lo para seus filhos, para Camille e para si mesmo. Um futuro em que os erros do passado não seriam esquecidos, mas transformados em lições, em bases sólidas. Nesta casa, Lauren agora sabia que o maior projeto de sua vida não estava no crescimento de seu negócio, mas na realização de sua família, na felicidade de seus filhos e na reconstrução de seu amor com Camille. Não houve conquista maior que essa.